faça quando nós venhamos se prostrar diante do Senhor. Mas o nosso Deus é merecedor da nossa humilhação, porque Ele deu o seu Filho para carregar aquela cruz, foi por nós. E devemos sim, em todo momento, se prostrar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos ler do 28, do 27, perdão, do 27 ao 34. Gênesis 25, 27 ao 34. Cresceram os meninos e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú no campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Por que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Amém. Senhor Deus, obrigado por esta palavra nessa manhã, por essa mensagem. Que teu Espírito Santo possa falar em minha boca, porque tudo é para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Diminua-me, e em nome do Senhor, a glória seja dada ao Senhor. Amém. Veja só, meus amados, naquele tempo, era comum o filho primogênito carregar uma linhagem de grande importância devido ao fato de ser o primeiro. Então, o que acontece? Ele era um representante de uma linhagem de descendências. Os filhos mais velhos recebiam o dom da primogenitura. Ou seja, quando os chefes de família morriam, eles que assumiam essa posição. Eram os primogênitos que assumiam a posição de comandar a família. Eles tinham essa obrigação. Era comum naquela época. E isso acontecia. Então, a primogenitura
muito importante para aqueles primogênitos. Era uma posição importante. O que acontece então? Aqui no verso 30 ele disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. E no verso 31 ele fala: então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Vejamos, meus amados, o que acontece. Muitos estão aí vendendo a sua primogenitura. Muitos. Ou seja, a primícia. Sabe para quem? Eles estão vendendo para o nosso adversário. Vocês sabem quais são essas primícias? São os primeiros mandamentos. Aleluia. Os primeiros mandamentos da sã doutrina. E o povo está vendendo isso para o nosso adversário. Vendendo a sã doutrina. Hoje é difícil você ver a sã doutrina no dia de hoje. Você vê um átrio cheio, lotado. Você já começa a pensar: o que está acontecendo ali? Está acontecendo algo de bom? Mas não, muitas das vezes o povo está ali procurando coisinhas para a sua vida e vendendo a primogenitura que o nosso Jesus deixou, que o nosso Messias deixou. Não é assim que está acontecendo, meus amados. O povo quer se saciar do desejo carnal. Não quer saber desse negócio de salvação. Eles querem saber das coisas de baixo e estão vendendo a sua primogenitura por causa das coisas de baixo. Então aqui disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. É isso que está acontecendo no dia de hoje, meus amados. O povo está se saciando, estão se alimentando dessas coisas terrestres, dessas coisas que não trazem nenhuma salvação, nenhuma santificação para o corpo. Eles estão se saciando. Eles se saciam, levantam e vão embora. Assim como fez aqui Esaú. Ele se saciou, se levantou e foi embora. Ele não quis saber da sua primogenitura, que era importante, era mais importante do que aquele guisado. Glória a Deus. E o que está acontecendo hoje? O povo não quer saber de salvação. Eles querem saber de saciar a carne, os seus desejos. E assim prevaricando. Porque pecadores nós somos. O negócio é prevaricar. É aquele pecado acostumado. Podemos entender, meus amados, o que aconteceu
E o que está acontecendo hoje? Não é assim que está acontecendo? O povo não quer saber de salvação. O povo não quer saber da sua primogenitura, que são as primícias, a sã doutrina. O povo está partindo para saciar a carne. E não é assim. Já pensou se o apóstolo Paulo pensasse assim, igual a esse povo? Soldados fracos, soldados covardes. Glória. Aleluia, Jesus. Ele ia ser exemplo de salvação? Claro que não. Vamos ler em Filipenses agora, para vocês entenderem o que eu estou falando. Glória, Deus. Aleluia. Filipenses 3:8. Aleluia. Vamos saber o que o Espírito Santo está falando através de minha boca. Aleluia. Porque aqui não pode sair de mim. As coisas têm que vir do alto. Vamos ler em Filipenses 3, 7 e 8. Vou ler aqui para os irmãos. Aleluia. O que que Paulo falou por conta dessas coisas terrestres? Não podemos ser soldados covardes. Glória. A primogenitura tem que ser mantida. Será que vamos jogar fora sim? Olha o que está escrito aqui em Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, Glória. meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, Glória. para que possa ganhar a Cristo. Amém. Vejamos, meus amados, olha o exemplo que o apóstolo Paulo deixou. Não podemos ser um soldado fraco. O soldado de Cristo tem que ser forte, guerreiro, para conquistar a salvação. E as pessoas hoje estão trocando a sua primogenitura por coisinhas de baixo, coisinhas que não edificam, Glória. Aleluia. coisas que não edificam o seu corpo, a sua alma, e não purificam a sua alma. Eles estão trocando a sua salvação, que é as primícias, por essas coisas. Glória ao nosso Deus. Jesus nos deixou condições em vários lugares aqui. Jesus nos deixou condições para ser salvo. Não é com pouca coisa. A salvação não é com pouca coisa. É com luta. Glória. O céu é tomado à força, com violência. Não podemos ser soldados fracos. Lembra daquela pregação, Apocalipse, se me fala a memória, 7:3. Se eu estiver errado, os irmãos me corrigem depois. Glória a Deus. Glória. Aquela pregação que eu fiz sobre aquela igreja, Glória. o povo aqui também estava trocando a sua salvação por coisinha. Apocalipse
É Apocalipse 2, 12. Quando Jesus fala, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Aquela igreja estava situada em uma cidade onde Satanás tinha instalado seu trono, e ali ele estava dando tudo para o povo. Eu já preguei isso aqui, tudo. Porque o nosso adversário é assim, aonde ele vê que tem prevaricação, desonra o nosso Pai, ele está no seu trono. E aí ele dá ao povo o que? Ele tira a primogenitura, que é a sã doutrina, o conhecimento. Meus amados, pensai, examinai as Escrituras, fazei provas dos pregadores, dos profetas, fazei prova, porque não é fácil. Aquela igreja estava situada ali, dando de tudo aquele povo, e o povo pensando que era a bênção de Deus. Satanás dava tudo, e eles presos ali naquelas coisas, satisfazendo a carne, dinheiro, muita coisa. E hoje não está sendo diferente. Eu saí um pouco aqui do livro de Gênesis, mas foi para ilustrar o que está acontecendo. O povo está trocando a salvação por um prato de lentilha, por um prato de guisado, que é essa bandeja de Satanás. Essa bandeja que o nosso adversário está colocando na frente de todos. E quando eles participam dessa bandeja, a bandeja do Espírito Santo sai. Então ele lança a sua rede e arrasta esse povo para o abismo. E muitos não estão percebendo. Glória a Jesus. Estamos aqui nesse ato porque Deus permitiu que pudéssemos estar aqui para anunciar um evangelho puro, purificado. Glória. Alguns podem estar falando: meus irmãos, vocês são pecadores. Sim, somos pecadores. Quem pode ser salvo? Isso é com Deus. O que nós temos que fazer, a nossa parte, é obedecer. Estamos aqui lutando pela nossa salvação até o fim. Porque Paulo falou: lutarei até o fim para ver se eu entro no reino dos céus. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque ele sabia que a qualquer momento, qualquer vacilo, ele podia ser o quê? Exterminado. Porque o nosso adversário, ele tem um livro dele, ele anota tudo. E o povo estão aí brincando de ser crente. Se batizam e acham que já estão salvos. E eles falam, assim como eu já falei também um tempo atrás, já me batizei, agora estou garantido. Não é assim. O apóstolo João, o João Batista falou: batismo de arrependimento e perdão dos pecados. Mas o batismo é com o Espírito Santo e o fogo. Glória a
e o fogo. São a renúncia do nosso corpo, a renúncia que o nosso corpo, esse homem interior, pede. Nós temos que renunciar. Meus amados, é difícil? É, mas não é impossível. Foi difícil para os discípulos, foi difícil para os apóstolos, e foi difícil para o nosso Messias também. Se foi difícil para eles, que dirá para nós? E muitos soldados, o apóstolo Paulo falou, os soldados, eles têm que ser soldado forte. Estamos vendo hoje, meus amados, os soldados fracos, vendendo a sua primogenitura para esse mundo. Para quê? Para escapar da perseguição. Só para isso. Porque os crentes fiéis, eles são perseguidos. Essa perseguição que está lá no Oriente Médio, não é essa que eu estou falando. Eu estou falando a perseguição do nosso adversário. Aleluia. Ele nos conduz a várias coisas. Satanás é tão astuto que em cada país ele instala um tipo de perseguição. Vocês podem prestar atenção. A perseguição no Brasil é esta. Ele está dando tudo de bom e do melhor. Carnaval, festa de isso, festa daquilo. E os escolhidos do Messias, do nosso Pai, ele tem que prestar atenção para não cair nessa rede. Glória, glória, glória. Irmãos, que o nosso Messias, o nosso Pai, esteja conosco, Glória. nos orientando e nos sustentando até o fim. Vamos fazer um momento de oração encerrando o culto nessa manhã. Grandioso Deus, nosso Pai, abençoa todos que estão aqui nesse ato. Aqui o Senhor me deu o nome de a Arca da Salvação. O Senhor falou que aqui é a Arca da Salvação. Aqueles que entrarem aqui vão receber aquela mesma unção que o Senhor deu àqueles 70 anciãos que Moisés pediu. O Senhor distribuiu, tirou a porção de Moisés e colocou naqueles 70, deu uma porção aos 70. Faça isso conosco, meu Pai. Desça sobre nós essa porção e nos purifica, e nos santifica, e nos liberta do mal, e tira de nós a enfermidade. Tudo que está, meu Deus, fora do contexto que é do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, é a paz do Senhor Jesus. A irmã mora onde, irmã?